A fé que vence o mundo nasce quando alguém se deixa tocar por Jesus. Nem toda fé é capaz de sustentar a vida. Algumas desaparecem diante do primeiro sofrimento. Outras se enfraquecem quando o mundo pressiona. Mas a palavra de Deus, hoje, nos fala de uma fé diferente. Uma fé que vence. E é exatamente aí que a liturgia nos conduz. Você está no projeto Homilia Diária. E hoje a palavra quer nos ensinar que tipo de fé permanece quando tudo balança. A fé que vence o mundo começa reconhecendo quem é Jesus. São João escreve de forma direta, sem rodeios. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Essa pergunta não é teórica, ela é existencial. Porque vencer o mundo não é ter sucesso, não é controlar tudo, não é nunca cair. Vencer o mundo é não deixar que ele dite o sentido da sua vida. João nos lembra que Jesus não veio apenas com palavras bonitas, mas com água e sangue. Ou seja, ele entrou de verdade na nossa história, assumiu a carne, assumiu o sofrimento, assumiu a cruz. E o Espírito Santo testemunha que isso é verdade. Aqui está a base da fé cristã. Não seguimos uma ideia, seguimos uma pessoa viva. Quando essa verdade se perde, a fé vira opinião. Mas quando ela é acolhida, a fé se torna força interior. E quando essa fé é verdadeira, ela começa a transformar o modo de viver. O salmo que rezamos hoje nos ajuda a entender isso. Ele louva um Deus que fortalece os seus filhos, que estabelece a paz, que envia a sua palavra com poder. Não é um Deus distante, é um Deus que sustenta. Quem confia nesse Deus não ignora os problemas, mas não se deixa esmagar por eles. A fé que vence o mundo não é fuga da realidade, é força para atravessá-la. Mas é no Evangelho que essa fé ganha rosto, gesto e carne. O texto de hoje nos apresenta uma cena simples e fortíssima. Um homem cheio de lepra se aproxima de Jesus. E aqui é importante ouvir o Evangelho. Um leproso chegou perto de Jesus, caiu de joelhos e suplicou: Se queres, tens o poder de me purificar. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Lucas 5, 12 a 13. Essa leitura não é só informação, é revelação. O homem não pede explicação, não pede teoria. Ele pede restauração. E repare bem, ele não duvida do poder de Jesus. Ele confia na vontade de Jesus. Se tu quiseres. Aqui está uma fé que vence o mundo. A fé que se ajoelha, que se expõe, que se coloca inteira diante de Cristo. Jesus não apenas cura, ele toca. Isso muda tudo. Porque tocar um leproso era se tornar impuro aos olhos da sociedade. Mas Jesus não se protege, ele se aproxima. O Evangelho nos mostra que Deus não tem medo da nossa miséria. Jesus toca onde ninguém tocava, e ao tocar, devolve dignidade. A fé que vence o mundo é aquela que se deixa tocar por Jesus e aceita ser transformada. Depois da cura, Jesus ensina algo ainda mais profundo. Ele manda o homem se apresentar ao sacerdote. Ou seja, a fé não rompe com a comunidade, ela reintegra. E o Evangelho termina dizendo que Jesus se retirava para lugares desertos e rezava. Aqui está o ritmo da fé madura: agir, servir e voltar para a oração. Quem não reza se perde. Quem só reza e não age se fecha. Jesus ensina equilíbrio. A palavra de hoje se une num único convite. São João nos diz: a fé vence o mundo. O Salmo nos lembra: Deus sustenta o seu povo. O Evangelho nos mostra: Jesus toca, cura e chama a vida nova. Isso é o querigma. Deus nos amou primeiro, enviou seu Filho. Jesus entrou na nossa fragilidade, morreu e ressuscitou por nós, e hoje continua tocando vidas. E a conversão de hoje passa por uma pergunta simples e profunda: onde você precisa deixar Jesus tocar? O que ainda está ferido? O que você tem escondido por medo ou vergonha? Converter-se hoje não é provar força,
é admitir a necessidade, porque a fé que vence o mundo não é a fé de quem nunca caiu, mas a fé de quem se levantou depois de encontrar Jesus. Se essa homilia falou com você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui em A Arte de Acender Outros Fogos, a palavra de Deus é aplicada à vida. Até a próxima homilia diária. Deus te abençoe.